E estamos ao vivo chegando até você nesta quarta-feira. Estamos muito animados por ter você aqui conosco na Prayer Nation. Está acontecendo. O Espírito de Deus está se movendo e estamos nesse fluxo agora. Parece que houve um aumento no ímpeto e na intensidade. Se estivéssemos em um tipo de rio lento que vai serpenteando devagar, é como se tivéssemos chegado ao topo. E agora está despencando pela lateral de uma montanha. E estamos prestes a entrar nas corredeiras de um rio bravo. Somos muito gratos por ter tantas pessoas envolvidas, tantas coisas se unindo, que têm sido fundamentais para esse movimento histórico do Espírito, esse terceiro grande avivamento que está acontecendo. Estamos vivendo uma visitação de Deus. Estamos experimentando uma transformação para levar a igreja à maturidade, para que finalmente a bênção de Deus sobre a humanidade possa agora se tornar o destino cumprido de Deus para a sua igreja, que é ser frutífera e multiplicar-se. Visitação, transformação e multiplicação, essas iniciativas estratégicas de oração global ao redor do mundo, e você e eu temos a oportunidade de estar na base de tudo isso. Isso está prestes a se expandir. Estamos prestes a ver mais visibilidade, mais acesso, mais pessoas se conectando e mais anéis apostólicos se sobrepondo, nos quais redes inteiras de pessoas vão começar a se unir e aprender umas com as outras. Então, eu só gostaria de agradecer por continuar com a Prayer Nation, por fazer parte do que Deus está realizando. Hoje, estamos animados porque nosso estúdio finalmente vai para o próximo nível. Estamos falando sobre isso há muito tempo, mas agora estamos transmitindo ao vivo no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. E este é outro grande anúncio, nós vamos postar os links para isso depois, é que a Prayer Nation agora está usando tradução por IA, e temos canais em espanhol, temos canais em hindi, temos canais em chinês, temos canais em português e muitos outros que ainda virão. Então estamos muito agradecidos por essa nova tecnologia. É quase perfeito. Nós enviamos para falantes nativos e eles disseram, sim, está bom, funciona. De vez em quando aparece um erro de gramática ou escolha de palavra, mas é quase um pouco assustador porque usa meu rosto e minha voz e ainda assim a tradução está em outros idiomas. Agora podemos realmente ser uma comunidade internacional de oração. Então, se você conhece alguém que fala esses idiomas, nós teremos esses links disponíveis. Acredito que o japonês também está chegando. À medida que recebermos mais pedidos por diferentes idiomas, nós os publicaremos. Mas nós somos capazes de usar 178 idiomas para a glória de Deus. Então, isso é super empolgante para a Prayer Nation. Sempre esteve em nossos corações que seríamos uma igreja global, que ora, e alcança os famintos e sedentos ao redor do mundo. Isso é para o intercessor avançado. Estamos dando detalhes, ajudando você a saber qual é o seu próximo passo, mas é a sua iniciativa, é a sua fome, é a sua consistência, é a sua paixão que vai fazer com que a Prayer Nation seja realmente eficaz para você. Se você não se dedicar muito, vai se entediar facilmente neste canal. Mas se você tem fome de ir para o próximo nível, se você deseja realmente ser eficaz no reino de Deus, então é exatamente aqui que você precisa estar. E se você conhece pessoas que têm fome, esta é a sua oportunidade de compartilhar o que Deus está fazendo. Você vai ouvir coisas aqui que não vai ouvir em nenhum outro lugar. Você vai ouvir algumas das coisas que dizemos, talvez refletidas em outros lugares. Mas Deus está montando um plano tremendo, uma estratégia tremenda, que nós estamos reunindo. É algo que, claro, já era conhecido por ele desde a fundação do mundo, mas agora estamos começando a ver essas peças se encaixarem. É algo que o Senhor me mostrou há muitos anos. Ele disse, se eu te mostrasse cada detalhe com antecedência, então você começaria a agir e a falar sobre essas coisas. Anos, semanas ou dias antes, e o inimigo teria mais pistas, ele disse. Então,
Há algumas coisas que posso te contar que estão a uma década de distância, ou algumas coisas que posso te contar, que são questões de grande escala, que estão no futuro distante, mas muitas das coisas que vou te contar enquanto estou fazendo. Assim, em primeiro lugar, você vai operar em fé e dependência de mim, e em segundo lugar, para que o adversário não consiga subverter, minar ou impedir, porque já será tarde demais no processo para ele saber o que estou fazendo. Então, mais uma vez, você entende o princípio desde a fundação do mundo de que havia palavras proféticas sobre o Messias que atravessaram gerações, voltando até aquela primeira promessa feita a Eva sobre a semente da mulher. Mas o diabo não sabia os detalhes, ele não conseguia reconhecer. Ele sabia que Jesus era Deus manifestado em carne, e é por isso que ele disse: não conte a ninguém, não fale sobre isso agora. Ainda não é hora do mundo saber de tudo isso. Agora é hora de eu ministrar, é hora de eu falar. Mas então a Bíblia diz que quando o crucificaram, eles achavam que estavam impedindo Deus manifestado em carne. Satanás achou que realmente tinha vencido, mas nenhum dos príncipes deste mundo sabia, pois se tivessem sabido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então havia um véu no mundo espiritual que correspondia a um véu que estava sobre a humanidade. E então havia aqueles que foram incluídos nesse conhecimento. Eles eram a comunhão do mistério de Cristo, que havia estado oculto por eras e gerações. E assim, esse conhecimento revelado, a revelação de Jesus, é sobre o que ele edificou sua igreja. Portanto, a igreja recebeu um aviso antecipado que o mundo não conhecia e que o mundo espiritual também não conhecia. E ainda é o plano de Deus, conforme o livro de Efésios, e já falei sobre isso muitas vezes no Prayer Nation, mas cabe repetir aqui que o mundo espiritual ainda conhece e aprende a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Em outras palavras, nós devemos estar sempre um passo à frente e não um passo atrás. E esse é o objetivo, essa é a paixão do Prayer Nation, que possamos ouvir Deus com clareza. Porque orar não é apenas falar, orar é ouvir. Não se trata de fazer Deus se alinhar conosco, mas sim de Deus nos alinhar com Ele. Não se trata apenas de tentar fazer Deus responder às nossas orações, mas sim de Deus nos levar a orar as orações que Ele está pronto para responder. Essa é a nossa paixão, que estejamos em sintonia, porque Deus tem um plano para o seu reino. Ele tem um plano que existe desde a fundação do mundo e que agora Ele está revelando e desvendando para nós. Os pergaminhos que estiveram ocultos e os 7 trovões que João não teve permissão para registrar. Ele apenas disse: eu ouvi as vozes, quis contar e Deus disse não. Daniel ouviu coisas, viu coisas e soube coisas e Deus disse: cele isso até o fim. O apóstolo Paulo ouviu coisas que não lhe era permitido revelar, mas foram coisas que lhe permitiram compreender o que estava acontecendo na igreja, para que ele pudesse preparar a igreja e para que as coisas que lhe foram dadas servissem de fundamento para nós. Nós somos essa igreja no fim do mundo. Nós somos essa igreja que está nos últimos dos últimos dias. E assim, Deus vai fazer coisas neste último dia, coisas sem precedentes, construindo sobre esses fundamentos de outras revelações e outras visitas de Deus para este último grande impulso de colheita. E assim já começou. Quero que você levante as mãos, quero que você levante a sua voz comigo agora e peça a Deus para ajudá-lo a andar em sintonia com o Espírito dele. Que tudo o que você fez no passado para ouvir a voz dele, que você continue em sintonia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar juntos agora. Pai, pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, que ajudes o povo de Deus ao redor do mundo, em cada nação, em cada continente, entre todos os povos, em cada idioma, Deus. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, ajuda-nos a alcançar clareza, ajuda-nos a entrar em alinhamento, ajuda-nos a andar no Espírito, ó Deus. Ajuda-nos a entender qual é a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus para que faças com que nossas mentes e corações estejam em perfeito equilíbrio e perfeita sintonia. Pois como diz a Tua palavra, Tu nos fizeste estar sobre os Teus lugares altos.
Ele disse: pés como os da corça, fizeste os meus pés como os da corça, para que nos coloques sobre os teus lugares altos. Queremos estar nessa montanha contigo, nessa montanha de transformação, nessa montanha de revelação, ó Deus, onde possamos ver, entender e conhecer, e assim possamos articular e orar as orações que tu queres que oremos. Pai, nós te agradecemos agora mesmo, em nome de Jesus, por aquilo que estás fazendo. Ajuda-nos agora a entrar nessa perfeita submissão e rendição a Ti. Pois a Tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Também sabemos que a Tua palavra diz que temos confiança de que, se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, Tu nos ouves. Tu nos ensinaste a orar: seja feita a Tua vontade na terra como no céu. E assim agora nós nos alinhamos com o céu hoje, em nome de Jesus, e oramos, ó Deus, para que os nossos lombos estejam cingidos com a verdade, que tenhamos a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus. Em nome de Jesus, nós nos santificamos e pedimos que o Senhor nos santifique, ó Deus, hoje, de forma plena, completa, espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Muito bem, vamos bater palmas para o Senhor e vamos dar a Ele louvor hoje, em nome de Jesus. Certo, eu quero conversar com vocês por alguns minutos sobre o avivamento da América. Esse é um termo que tem sido usado há algum tempo. Um dos meus amigos recebeu isso em oração enquanto orava em sua sala de estar. Ele e sua família estavam orando juntos sobre a paixão que temos por um verdadeiro avivamento na América. E então ele cunhou a expressão avivamento da América e começou a trabalhar em um plano para reunir pessoas, líderes de fé de todos os Estados Unidos, para que tivéssemos mais do que apenas um evento isolado no mapa onde pudéssemos dizer: o avivamento está acontecendo aqui. Por exemplo, Asbury, onde houve um derramamento do Espírito Santo em Asbury, e por semanas as pessoas vieram e estavam adorando, orando e chorando dia após dia após dia, e há simplesmente milhares de pessoas vindo, e foi absolutamente incrível. Algumas pessoas da nossa comunhão foram fazer parte disso e estavam batizando pessoas bem do lado de fora, no gramado. Eles estavam conhecendo pessoas e levando-as para hotéis para batizá-las. Taylor Fish e acho que mais alguns outros que estavam lá. E então eles estavam orando com as pessoas para receberem o Espírito Santo nos saguões dos hotéis. Foi simplesmente incrível esse transbordamento. E então isso meio que acontece por algumas semanas e depois desaparece novamente. Então a ideia é que precisamos ter um evento coordenado. E que também precisamos ter esses para tornar possível que haja um tipo de transbordamento espontâneo, do tipo: vamos acender uma fogueira e depois vamos deixar que o fogo seja levado para diferentes lugares onde possa funcionar. E esse foi um sonho e uma visão que meu irmão Josh Feuerstein teve. Ele veio à nossa igreja logo depois que tivemos o furacão Harvey, que devastou Pasadena, Houston e as áreas ao redor por alguns dias. A Church Triumphant era o único hospital funcionando, porque tínhamos energia elétrica e porque a enchente não foi tão ruim perto da nossa igreja. Eles improvisaram para nós uma sala de emergência. Nós trouxemos médicos de emergência para cá e por alguns dias as pessoas simplesmente vinham à nossa igreja para receber atendimento médico até que o hospital pudesse voltar a funcionar com geradores e a enchente diminuísse. E também fomos um abrigo por alguns dias para as pessoas que ficaram desabrigadas. Distribuímos mais de $1,5 milhão em alimentos e roupas, fraldas, água, todo tipo de coisa, e simplesmente chegou. As pessoas vinham dirigindo caminhões e simplesmente deixavam as coisas aqui. Foi milagroso como Deus agiu. Absolutamente incrível. A gente dizia: não temos fraldas. E então alguém aparecia com um caminhão cheio de fraldas e água. A gente dizia: esquece, agora temos fraldas. De que tipo você precisa? Quero dizer, simplesmente era incrível. Nós éramos apenas o canal por onde passaram mais de $1 milhão em recursos, bens que chegaram. Tivemos mais de 5.000 pessoas, cujos nomes e endereços temos registrados, que vieram até nós precisando de ajuda e passaram pela nossa igreja.
Foi lindo. Então, depois disso, queríamos fazer algum tipo de evento comunitário para incentivar a comunidade, um show beneficente. Fizemos 2 shows diferentes que aconteceram na igreja e foram divulgados nas redes sociais. Na verdade, tivemos que diminuir a divulgação porque estava vindo gente demais. E nós literalmente montamos uma piscina do lado de fora da nossa igreja, um mês após o furacão Harvey, e batizamos 102 pessoas em nome de Jesus, bem na frente do nosso prédio. A minha secretária disse para mim: pastor, temos 3 pessoas batizando lá fora. Temos gente no andar de cima batizando no nosso batistério. Mas tem tanta gente. Você pode ajudar a batizar também? E eu pensei, cara, deixa comigo. Eu pulei na piscina e estávamos batizando 4 pessoas de cada vez em uma piscina improvisada de 14 pés que montamos do lado de fora da igreja. Absolutamente fenomenal. E esse foi o começo. Esse foi o início do que chamamos de o avivamento da América agora. Esse foi o ponto de partida. Houve outra reunião que tivemos em Frisco, em um local um pouco maior, e essa foi mais outro passo em direção a lançar a visão de reunir pessoas de todos os tipos de origens, nacionalidades e denominações para se unirem em oração pela América, para orar por um avivamento e para ver as coisas crescerem. E também houve batismos e igrejas da região se reunindo ali. Mas o que fizemos em Mar-a-Lago é um outro nível. Este é o lançamento nacional oficial do America's Revival. E então, há uma janela que temos, um período de tempo que Deus deu para a América, e é um estágio máximo de 3 a 4 anos que Deus nos concedeu para que possamos alcançar a América. E, consequentemente, eu acredito que há potencial para que o impacto deste encontro se espalhe pelo mundo todo. Se a América experimentar um verdadeiro avivamento, isso será um sinal de que chegou a hora da colheita ao redor do mundo. 80% dos missionários do mundo vêm da América. 80% das Bíblias do mundo vêm da América. 80% dos missionários do mundo, eles vêm da América. Somos o país mais missionário que já existiu. Deus está literalmente nos enviando para os confins da terra a partir daqui, dos Estados Unidos. Nossa oração é para que seja um movimento global. É isso que é a Prayer Nation. É muito mais do que uma igreja americana ou uma transmissão americana, mas estamos aqui para ser um catalisador. Estamos aqui para alcançar as cidades alfa do mundo. E o Josh entrou em contato comigo dizendo: olha, eu realmente acho que o avivamento da América vai acabar se conectando com a visão das cidades alfa. E eu disse: vamos trabalhar primeiro na América, vamos deixar essa visão acontecer. Mas se for da vontade de Deus, nós entraremos nisso. Mas eu acredito que agora é o momento, esta é a oportunidade. Esta é a primeira ordem em que Deus está estendendo sua mão sobre a terra. E Ele está dizendo: é hora da América ser avivada. O próximo grande movimento que vamos presenciar é que vamos orar pelo Oriente Médio e vamos encerrar nossa transmissão de hoje falando sobre Israel. Mas o presidente Trump é grato aos evangélicos, ele sabe que os evangélicos o ajudaram a chegar ao cargo. Os evangélicos são um dos blocos de votação mais poderosos dos Estados Unidos. E é algo que os evangélicos pentecostais, ou, entre aspas, não católicos, este é um bloco de votação que, não foi realmente compreendido até recentemente, o quão poderoso, influente e necessário temos sido para o que acontece na América. E assim, não apenas oramos por essas eleições, mas as pessoas foram e votaram nesta última eleição. E o presidente Trump sabe que foi por causa do voto do cristão conservador, que ele está no cargo, e por isso ele realmente sente, tem gratidão, e ele disse: ok, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Então ele abriu a Casa Branca e a sua administração para ter um escritório de fé e liberdades religiosas, onde eles defenderiam a fé e o privilégio e as emendas, não só da liberdade de expressão, mas da liberdade religiosa. E ele defenderia esses direitos contra o antissemitismo, contra o anti-cristianismo e outros preconceitos antirreligiosos que têm sido vistos recentemente nos Estados Unidos.
Então, há uma coalizão que está se formando de pessoas que enxergam essa oportunidade e sabem que, por causa da visão positiva do presidente Trump em relação ao cristianismo neste momento, ele nos deu acesso. Então, eles começam a conversar. O pastor Ben Graham, que é sobrinho neto de Billy Graham, tem trabalhado por muito tempo nesses níveis nacionais, na Casa Branca. Eles o chamaram e perguntaram, o que podemos fazer? E então ele começou a falar sobre o avivamento da América e essa visão que ele e Josh Feuerstein têm. E o presidente Trump perguntou, o que vocês querem fazer? E então o Senhor falou com Josh e disse, alcance os lugares altos da América e alcance os lares da América. Então eu pensei, isso é exatamente a vontade de Deus. Eu podia sentir isso ressoando. Fazia sentido para mim. E então ele disse, ok, e se usássemos Mar-a-Lago? Esta é a sua sala de estar. Esta é a sua casa. E se começássemos na sua casa para alcançar os lares da América? Que o nosso presidente está dizendo, vamos fazer uma reunião de oração na minha sala de estar para que possamos inspirar você a fazer uma reunião de oração na sua. Agora, obviamente, o presidente Trump não é um cristão ideal ou perfeito, mas Deus está agindo sobre ele por causa do evangelho, assim como agiu sobre Ciro, ou como agiu sobre Nabucodonosor, ou como agiu sobre os faraós do passado. Assim como ele já trabalhou com outros líderes mundiais no passado, Deus está fazendo isso novamente agora. Então estamos aproveitando este momento. Estamos atravessando essa porta e sabemos que o tempo, e a oportunidade significam que precisamos agir agora. E foi exatamente isso que eles fizeram em maio. Nós tínhamos planejado isso por algumas semanas, que estaríamos em Mar-a-Lago, e finalmente, através de muito esforço, isso realmente aconteceu. Então foi um momento especial em que cerca de 80 líderes se reuniram. Alguns eram empresários, outros eram senadores, deputados, alguns são pastores e líderes religiosos se reunindo. E foi algo lindo, simplesmente sentir a presença de Deus naquele lugar, onde outros líderes mundiais vinham e se sentavam com o presidente Trump. Esse era um lugar onde ele os recebia e foi ali que nós estávamos recebendo a presença de Deus. Absolutamente incrível. Então entramos no próximo passo disso, e esse é o meu propósito, meu desejo, minha fome. Deus, será que a América está pronta para um verdadeiro avivamento? Existe essa fome? Existe essa sede? E vimos no domingo de manhã, os relatos chegando. Eu não pude estar lá, mas no domingo de manhã houve um mover de Deus no Trump National Doral, em Miami, onde as pessoas se deitaram no chão, chorando, orando e com fome de que Deus fizesse algo histórico na América. Essa foi a minha oração. Eu estava no banquete no sábado à noite, onde eles estavam apenas compartilhando a visão e preparando o caminho para o que queremos fazer. E mais de 400 pessoas estavam presentes. Mas no domingo de manhã, eles se deitaram no chão, oraram e choraram. Eu disse, Deus, é isso que precisamos ter. Não pode ser apenas uma carta do presidente Trump, mesmo que tenhamos isso. Não pode ser apenas um símbolo, mesmo que símbolos sejam importantes. Precisa ser algo de profunda substância. Precisa alcançar o coração da América. Não pode ser denominacional. Não pode ser algo padronizado. Não pode ser um programa que simplesmente lançamos, fazemos 1, 2, 3 e depois dizemos a todos, isto é avivamento. Precisa ser algo que seja um plano de Deus que diga, sim, estes são alguns dos componentes e esta é uma coalizão interessante. É o tecido da América. São empresários, são políticos, mas também são pessoas se unindo para dizer, nós sabemos que a América não pode ser grande sem Deus. Que até termos um grande arrependimento, até termos um grande mover de Deus, até que nossos corações sejam transformados e estejamos de volta àquele fundamento original de fé e ao desígnio divino original da América, quando a América fizer o que Deus mandou a América fazer, então esta geração poderá realmente ver um derramamento sem precedentes. Não consigo deixar de pensar na palavra do Senhor que Deus deu ao nosso tremendo bispo, apóstolo e embaixador Art Wilson, lá em cima, que mora em Detroit e tem trabalhado de forma instrumental nas Nações Unidas por mais de uma década.
Tivemos uma sessão especial, com ele, acredito que foi a 2 conferências gerais, na qual ele deveria compartilhar profecias sobre a América. E ele ficou tipo, o que estou fazendo nessa sessão? E ele disse que o Senhor simplesmente entrou na sala e lhe deu uma palavra dizendo que o desígnio divino da América é que a América seria o catalisador de um avivamento que alcançaria todo o mundo. Pensem como todos imitam a América. Eles querem sapatos americanos, perfumes americanos, música americana, atores americanos, isso americano, aquilo americano. Nós temos, atletas, temos times esportivos e todos querem usar suas camisas, todos querem segui-los. E o Senhor disse, essa é a influência da América ao redor do mundo. Ele disse, mas o meu desígnio divino sempre foi que a igreja nos Estados Unidos fosse o centro das tendências. E por isso, chegou a hora de a América agora se levantar, porque se a América tiver um avivamento, outros povos vão seguir o exemplo e dizer, se isso está acontecendo na América, queremos que isso aconteça em nossa nação. Precisamos usar a influência que temos para a liberdade, a influência que tivemos para a prosperidade financeira, a influência que tivemos para a democracia e o capitalismo. Precisamos usar isso acima de tudo e mais do que nunca para alcançar as pessoas deste mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Nem sempre será como é agora. Enquanto nos preparávamos para a nossa viagem a Israel, estávamos conversando sobre a América. E enquanto falávamos sobre a América e sobre Israel, percebemos que a América é a protetora de Israel. Mas a Bíblia diz que as nações do mundo vão se reunir ao redor de Israel para a batalha do Armagedon. E isso significa uma de duas coisas. Significa que ou a América deixa de ser aliada de Israel, muda sua política e é influenciada pelo espírito do anticristo para se juntar à coalizão global contra Israel, ou algo ainda mais assustador, é o fato de que a América deixa de ser uma potência global. Que algo acontece na América e há profecias sobre isso, de que a América terá uma guerra civil e então, em seu estado vulnerável, eles sofrerão ataques massivos em solo americano por combatentes inimigos. Seja algo que venha de vassalos comunistas que já estão aqui, como a Nicarágua ou outros países da América Central, ou se há submarinos nucleares na costa da Califórnia que bombardeiam a América. Essa é a profecia de Dmitry Duterman, de que a América um dia seria chamada ao julgamento por suas cidades de Sodoma e Gomorra, como Las Vegas. Os lugares de Sodoma e Gomorra, onde houve um mal imenso na América, serão julgados e queimarão em um só dia. Então sentimos esse julgamento iminente, mas ainda assim devemos orar como Abraão orou antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Devemos orar intercedendo pela América, para que a América volte seu coração para Deus e que os anjos do julgamento, que são enviados para trazer a ira de Deus, primeiro retirem os justos, assim como Ló e sua família foram resgatados de Sodoma e Gomorra antes que o julgamento caísse. Portanto, devemos interceder para que haja um retorno a Deus, para que os desviados voltem, para que aqueles que têm fome tenham a oportunidade de ouvir este evangelho. E esta é a nossa janela de intercessão e devemos ser amigos de Deus, devemos ser seus intercessores escolhidos. E precisamos aproveitar este momento. Precisamos enxergar o que Deus deseja, que devemos fazer agora e precisamos orar. Então esta é a oração que devemos fazer, que a América se humilhe, se prostre e se arrependa. A única esperança de um verdadeiro avivamento é se houver um arrependimento genuíno. Esse é um tema sobre o qual realmente vou falar e destacar, trazer à tona na nossa Conferência Nação de Oração, que acontecerá em julho, pois Deus colocou uma palavra muito forte em meu coração sobre a importância do arrependimento. Há uma preocupação, há algo que
está no coração de Deus neste momento, que de tudo o que temos visto e toda a demonstração do Espírito de Deus, isso é tão essencial e importante. Que não vejamos apenas a demonstração de Deus e digamos, não é maravilhoso? Mas que o efeito disso provoque uma mudança em nossas vidas. Quero que você observe em Lucas capítulo 10, versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que em vós se fizeram, há muito tempo elas teriam se arrependido, sentando-se em pano de saco e cinzas. Ele diz, mas vocês não se arrependeram. Veja em Lucas capítulo 11, versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. E então ele continua dizendo em Lucas 13, versículo 5. Eu vos digo, não, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Deus se interessa por um coração transformado e uma vida transformada. É por meio de sua misericórdia, é por meio de sua compaixão, é por meio de sua bondade, é por meio de sua generosidade que ele conduz os homens ao arrependimento. Ele está nos dando tantas igrejas, tantos pregadores, tanta música maravilhosa, tantos grandes milagres, tantos testemunhos, tanto conhecimento revelado. Ele está nos revelando tudo isso agora mesmo. E ainda assim, vamos nos arrepender ou somos resistentes ao arrependimento? A cultura americana está dizendo, não precisamos nos arrepender, estamos bem, eu estou bem. Lembre-se de que costumávamos dizer ao nosso filho, Caleb, nós dizíamos isso em forma de pergunta, mas na verdade era realmente uma orientação. Ei, Caleb, você pode subir e pegar as roupas sujas do seu armário e trazê-las para baixo? Não, estou bem. Não, obrigado. Não é, na verdade, uma opção. Só está sendo colocado em forma de pergunta. Você gostaria de subir e fazer isso para a mamãe e o papai? Não, obrigado, você pode fazer isso. Nós estávamos... Deixe-me reformular, Caleb. Suba agora mesmo. Pegue suas roupas sujas e traga-as para baixo. É assim mesmo que eu acho que a América tem sido com Deus. Deus tem dito, vocês vão se arrepender? Vão se voltar para mim? Quem vai trabalhar? Quem vai me deixar agir? Eu vou agir. Quem vai permitir? Como diz o profeta. Quem vai permitir? Não, obrigado. Estou bem. Já tive o suficiente disso. Está ótimo. É como quando minha filhinha, tinha 2 anos. Eu digo minha filhinha. Minha filha não é mais pequena, ela já cresceu e, enfim. Mas quando ela tinha 2 anos. Nós fazíamos, nós evangelizávamos e, tínhamos culto após culto, então ela estava começando a aprender a rotina. E, bem na hora em que eu estava me levantando para pregar, eu disse algo sobre minha esposa e minha filha. E bem quando eu estava me levantando para pregar, houve meio que uma pausa por um momento, e todo mundo ouviu a Juliana dizer, mãe, já terminei com Jesus, podemos ir para o berçário? Ela já tinha participado do louvor e adoração e gostou disso, mas agora era a hora da pregação e isso não era algo que ela realmente compreendia. Acho que já terminei com Jesus por hoje à noite. Mas, sabe, acho que fazemos a mesma coisa. Meio que desistimos quando Deus está pronto para nos levar mais fundo, quando é hora de lidar com coisas mais sérias. Será que o nosso nível de maturidade, o nosso estado de espírito, nosso déficit de atenção, será que somos tão dispersos que não temos energia para continuar? Conseguimos orar por 10 minutos ou 30 minutos, mas, será que conseguimos orar por 1 hora?
Se Jesus disse aos seus discípulos: vocês não podem vigiar comigo, não podem ficar acordados comigo nem por uma hora, vocês não conseguem nem aguentar uma hora, vocês não entendem que essas são as orações mais importantes que vocês podem fazer. O que está acontecendo agora? Vocês não percebem que o poder das trevas está aqui? Não entendem que Satanás está tentando vocês? E mesmo assim, vocês simplesmente não conseguem sustentar isso. Vocês não conseguem suportar uma reunião de oração quando isso é mais importante, quando a pressão está no auge. Isso é tão confrontador para mim. E eu acho que isso deveria ser algo que a igreja americana, que a igreja global, que esta geração tão tecnologicamente avançada, nós esquecemos tão rápido que passamos para a próxima coisa tão depressa. Será que conseguimos sequer lembrar das coisas que Deus está exigindo de nós ou pedindo de nós? Nós valorizamos as profecias, as palavras proféticas que recebemos? Elas importam o suficiente para que nos consagremos a cumpri-las? Ou estamos tão imersos na graça de Deus que simplesmente dizemos: tudo bem, é uma profecia, vai se cumprir, Deus vai usar alguém, tudo bem, estou bem, vou ficar feliz em ser X? Ou será que vamos nos levantar e dizer: é a minha vez, eu preciso ser a pessoa, eu preciso sacrificar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso carregar esse fardo. Sim, Senhor, tudo o que o Senhor precisar de mim, estou disposto a ir até Ti e colocar tudo no altar. Essa é a única maneira verdadeira de superarmos a caricatura de Cristo, de realmente irmos além da religiosidade que vemos, da simples aparência de piedade que, no fundo, nega o poder. Essa é a única forma de deixarmos para trás o sintético, o falso, o pseudo-Cristo e seu sistema anticristo que está oferecendo ao mundo uma igreja sem cruz. A única maneira de chegarmos ao cristianismo autêntico é através dessa entrega total. Ananias e Safira foram mortos porque isso colocava em risco a autenticidade da igreja. Isso comprometia o próprio fundamento do ministério e da autoridade apostólica. Isso ameaçava a cultura de entrega total que era essencial para que a igreja primitiva realmente cumprisse a vontade de Deus na terra. Então Deus disse: prefiro matar 2 pessoas falsas do que deixar que toda uma igreja seja infiltrada por essa mentalidade. Quando Deus estava prestes a multiplicar, Ele disse: eu posso acrescentar a isso, mas não posso multiplicar isso. Eu exijo juízo e uma restauração do temor de Deus se a igreja quiser multiplicar. E multiplicaram, de fato. As pessoas passavam pela sombra e isso fazia com que pessoas se levantassem e fossem curadas aos centenas e milhares. Por quê? Porque não era o homem, era a sombra. Era ele estando de pé na luz. Era o poder de Deus. Era o Espírito de Deus habitando nele. E a igreja estava operando e funcionando nesse temor total de Deus. E a grande graça de Deus podia repousar sobre eles para multiplicar. Este é o ponto de decisão. Vamos promover Ananias e Safira e simplesmente dizer: não importa tanto assim. Eles mentiram, mas olha, ainda assim deram muito. Vamos promovê-los. Não é tão grave assim. Ou vamos ser autênticos e dizer: ok, Deus, não podemos permitir nada, não podemos permitir nenhum tipo de compromisso em nosso espírito. Vamos orar juntos agora. Vamos pedir a Deus um mover poderoso que seja real, que seja autêntico, que nos tire desse padrão engessado, que nos tire dessa imitação, que nos tire desse hábito de manter Deus numa caixa e simplesmente fazer o mínimo, só o suficiente para dizer que ainda estamos vivendo para Deus. Em vez disso, que Ele nos leve para aquilo que agrada a Deus, para a nossa paixão e para o nosso compromisso total. O que podemos fazer? Como podemos mostrar a Ele nossa gratidão? Pai, eu venho a Ti agora pela América. Eu venho a Ti agora por esta geração de crentes. Eu venho a Ti por pessoas ao redor do mundo inteiro, agora que estão com fome, que estão buscando a verdade, que querem algo autêntico. Elas estão cansadas da religião organizada, elas estão cansadas das tradições dos homens, elas estão cansadas de compromissos, elas estão cansadas de algo diluído,
Elas estão procurando um povo que seja verdadeiro, que seja honesto, que enfrente os pecados e que enfrente o pecado com o temor de Deus, mas que enfrente o pecador com o amor de Deus. Eu oro, Senhor Jesus, hoje para que nos faças amar a verdade, para que não acreditemos numa mentira e sejamos condenados, mas também para que andemos nesse poder e demonstração do Espírito, que Tu envies novamente o espírito de Elias, aquele ministério profético de João Batista que prepara o caminho do Senhor. E restaura o verdadeiro ministério apostólico, como fizeste com João, o amado, e que ele não se envergonhou da tua cruz, que ele se aproximou dos teus pés. Ele não fugiu. Ele não fugiu de ti naqueles momentos de escuridão, sofrimento e dor. Ele te abraçou porque sabia o quanto tu o amavas. Pai, eu oro para que possamos operar com tamanha proximidade e relacionamento contigo, que nunca nos envergonhemos de ti. Nunca teremos vergonha de ti. Nunca teremos medo das consequências de sermos identificados com Cristo. Que te amemos porque tu nos amaste primeiro com amor perfeito. Deus, eu oro para que haja um fogo ardente. Deus, eu oro para que tu nos leves a um lugar de arrependimento. Que não sejamos resistentes ao arrependimento, mas que sejamos, ó Deus, facilmente tocados, facilmente abordados. Que não sejamos manipulados pela culpa, pela vergonha ou por acusações, mas, Senhor, que em vez disso sejamos atraídos. Como tua palavra diz em Cânticos de Salomão, atrai-me e correremos após ti. Atrai-me e correremos, atrai-me e nós. É algo que nos atrairá a todos para o amor de Deus. À medida que tu me atrais, estás atraindo outros também. Se eu for levantado da terra, se virmos aquela cruz, atrairei todos os homens, todos os tipos de homens a mim. Oro em nome de Jesus, enquanto tu és exaltado, enquanto foste sepultado, enquanto ressuscitaste, enquanto ascendeste agora, Senhor, tu estás, em última instância, exaltado acima de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também naquele que há de vir. Pai, eu oro, traz-nos para esse alinhamento, traz-nos para esse ritmo, traz-nos para esse entendimento perfeito. Que possamos andar na luz como tu estás na luz, para que o sangue de Jesus nos purifique de todos os pecados. Desembaraça-nos e desvenda-nos, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos por isso. Vamos aplaudir ao Senhor e dar-lhe louvor agora mesmo, em nome de Jesus. Você consegue sentir a presença de Deus? Você sente esse testemunho em seu espírito do que estou dizendo? Coisas estão acontecendo neste exato momento. Prepare-se para ver lugares altos se abrindo para nós. O próximo lugar para onde o avivamento da América está indo é o Kennedy Center, em Washington, D.C. É um lugar elevado e acho que veremos ali um novo nível de convicção. Então vamos orar sobre isso. Quando tivermos as datas, avisaremos você, para que possa participar em oração e saber como apoiar esse próximo passo no derramamento nos Estados Unidos. Eu creio que Israel, neste momento, há muitas coisas acontecendo. Nós, precisamos orar pela paz de Jerusalém. Precisamos orar pela paz no Oriente Médio. Mas também precisamos entender o que essa paz representa e qual é o custo dessa paz. O que é o que estamos vendo aqui e como devemos orar sobre isso? Isso é o entendimento do espírito do anticristo que está na terra, como a Bíblia diz, o mistério da iniquidade já opera. A Bíblia nos diz em Daniel 7 que ele destruirá, que o homem da perdição destruirá muitos por meio da paz. O processo de paz é o que será usado como a própria ferramenta para globalizar e unir o mundo inteiro. Pense no que é o anticristo e o sistema do anticristo, qual é o objetivo deles? Qual é o objetivo? E quando você entende esse objetivo, então pode compreender o que está agindo nos bastidores para tentar unir as nações do mundo e neutralizar Israel. Israel é o centro de tudo. É aqui que os olhos de Deus estão. É aqui que está o nome dele, Jerusalém. Foi lá que o templo estava, Jerusalém. Então nós precisamos entender, a partir do reino espiritual, que este é o centro de Deus. Então ele nos diz
para orarmos pela paz de Israel, que ultrapassa, que haja prosperidade em seus palácios e que se fortaleçam as trancas de seus portões, que ela habite em segurança. E ele diz: prosperarão aqueles que te amam. Portanto, há uma bênção que vem ao orar por Jerusalém e ao orar por Israel. Então vamos orar por Israel agora e depois vou compartilhar mais alguns insights. Não podemos entrar em todo o cenário geopolítico que existe, mas só quero dizer que estamos nos preparando para ir. Eu supostamente devo partir no dia 1º de junho. Tínhamos uma passagem comprada pela United Airlines. Essa é a base deles é aqui em Houston. É normalmente a companhia aérea mais conveniente para voar. Então eu tinha uma passagem. Primeiro me disseram que meu voo havia mudado e depois, ontem à noite, me informaram que meu voo tinha sido completamente redirecionado e que levaria 2 dias para eu chegar lá, sendo que as reuniões começariam na terça-feira. Eu precisava chegar lá na segunda-feira. E então eles estavam oferecendo, caso quiséssemos cancelar, disseram que havia uma certa instabilidade na companhia aérea deles. Estavam percebendo essa instabilidade e aparentemente algo estava acontecendo internamente com os funcionários e com as rotas, e eles disseram: nós vamos te dar o direito de receber um reembolso se você quiser. E eu pensei, bem, eu realmente não preciso de um reembolso. Eu preciso de uma passagem que me leve para lá quando eu preciso chegar. Então, tentamos diferentes rotas. Não conseguimos. Então, pegamos o reembolso e eu acabei tendo que voar pela Air France. A Air France conseguiu nos levar para lá com bastante antecedência, na verdade, mais cedo do que chegaríamos pela United. Mas isso só nos mostrou, eles nos disseram, a instabilidade no Oriente Médio. E eu pensei, meu Deus, nós estamos indo para lá em uma missão diplomática, Vamos nos encontrar com o Ministério das Relações Exteriores e conversar com eles como uma coalizão representando a Igreja Pentecostal Unida Internacional. Estamos indo para lá para mostrar nosso apoio e nossas orações por Israel e a instabilidade. Como vocês sabem, o presidente Trump acabou de se reunir com os estados do Golfo e está fazendo muitos acordos financeiros. Os 22 estados árabes que estão lá, todos querendo fazer acordos com os Estados Unidos, e acordos comerciais. Vários acordos significativos, foram feitos e ele não visitou Israel. Então havia algumas coisas acontecendo ali. Ao não visitar Israel, ele está agradando as nações árabes. E meio que mostrando para elas, estou aqui por vocês. E então ele está dizendo, vou lidar com Israel depois. Mas, nos bastidores, a segunda parte disso é que ele está tentando criar essas alianças para que possam avançar e pressionar o processo de paz no Oriente Médio com Israel. Então ele quer pressionar os dois lados. Normalmente, os presidentes americanos dizem, Israel é nosso aliado, então Israel fará o que mandarmos. É mais fácil para nós fazer com que Israel cumpra do que conseguir que os palestinos ou os iranianos, ou os inimigos de Israel cumpram. Então, existem duas correntes aí. Há duas escolas lá. Os sauditas não querem guerra. Eles acreditam que a paz é melhor alcançada por meio da força militar e de alianças com pessoas poderosas. Ter alianças poderosas com líderes globais permite que eles tenham um Oriente Médio mais estável. E, na verdade, isso permite que eles cumpram sua agenda muito melhor por meio da paz, da força e das alianças do que através de instabilidade e de refugiados sendo deslocados por todo o Oriente Médio. Isso está acontecendo na Síria ou acontecendo no Iêmen. Mas essa outra situação xiita-iraniana coloca muita pressão e há um certo grau de medo entre esses estados árabes, porque os iranianos não são árabes, mas são muçulmanos. E ainda assim, eles não são o mesmo tipo de muçulmano. Então isso cria muita tensão e instabilidade no Oriente Médio. Então Israel tem se posicionado contra o poder nuclear no Irã, porque se um regime que é uma ditadura totalitária, uma teocracia como o Irã, conseguir colocar as mãos em energia nuclear, em uma bomba nuclear, isso iria totalmente desestabilizar o equilíbrio de poder no Oriente Médio.
Por isso, eles têm trabalhado ativamente contra isso e os Estados Unidos têm sido seu aliado nessa questão. Então, há muitas concessões diferentes que as pessoas estão fazendo aqui ou ali para tentar criar um cenário naquela região. Isso é só uma pequena ideia de algumas das questões geopolíticas envolvidas. Poderíamos aprofundar muito mais, mas não temos tempo para isso. O que estou pedindo que você me ajude a orar é para que, no Espírito, possamos fazer prevalecer a vontade de Deus sobre Israel e conter o sistema do anticristo até o derramamento do Espírito Santo que Deus deseja para estes últimos dias. Então, quero lembrar você disso. Isso está no meu livro, caso você queira se aprofundar em alguns desses conceitos, mas este não é o tempo do anticristo. Este é o tempo da igreja. Quero que você entenda isso. Aquele que agora detém, continuará detendo até que seja tirado do caminho. Falamos sobre isso em nossa última transmissão do Prayer Nation. Portanto, este não é o tempo do anticristo. Ainda estamos vivendo o tempo da igreja. Estamos cumprindo a vontade de Deus que foi conquistada no Calvário. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. E ele enviará Jesus Cristo que antes vos foi pregado, ao qual convém que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Há algo desde a fundação do mundo que tem esperado até este momento, e estamos aqui para cumprir essa vontade que foi conquistada. Portanto, esse sistema anticristo precisa ser detido, ele precisa ser encerrado. Os 4 cavalos do Apocalipse estão laçados e puxados para trás até que essa restauração de todas as coisas aconteça no mundo. É por isso que estamos orando por um avivamento, uma colheita. Estamos orando pelos judeus e estamos orando pelo Oriente Médio. E estamos orando para que haja paz suficiente para que a igreja possa fazer o que Deus chamou a igreja para fazer, mas que essa paz não venha ao custo de tanto compromisso que neutralize a capacidade das nações ou dos nacionalizados de impedir a agenda global. Você percebe essa linha tênue? Essa linha tênue. Ele destruirá muitos por meio da paz. Então agora, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós estamos vindo a Ti por Israel. Estamos orando por Jerusalém para que haja paz em seus palácios. Que Tu fortaleças Miguel, o arcanjo e seus anjos. Que Tu fortaleças o perímetro ao redor de Israel. Deus, oramos por aqueles em Tel Aviv. Oramos por aqueles nos assentos de poder. Estamos orando pelo Knesset. Estamos orando, ó Deus, por Bibi Netanyahu. Estamos orando por sua coalizão de governo. Estamos orando, Senhor Jesus, pelo povo judeu, para que Tu abras os olhos deles, pois ainda há um véu sobre seus corações. Ajuda-os a chegar à revelação de quem é Jesus. Yeshua HaMashiach, nós Te honramos e Te bendizemos, pois Tu és aquele Jeová que se tornou a nossa salvação. E nós Te agradecemos porque há somente um Deus e o nome dEle é Yeshua. Nós Te agradecemos por conhecermos essa verdade e oramos para que a revelação de Jesus seja dada a todo o mundo, seja concedida, ó Deus, ao Teu povo precioso. Oramos por eles, ó Deus. Oramos, Senhor Jesus, pela paz de Israel e oramos por um derramamento do Espírito Santo em Israel. Se o corte ou a remoção do ramo natural da oliveira permite que um ramo de oliveira brava seja enxertado, o que representará a restauração da oliveira original? Se o afastamento de Israel permitiu que os gentios entrassem, o que significará o retorno de Israel? Então, Senhor, nós oramos pelo retorno de Israel. Oramos, ó Deus, para que, ao fazerem aliá, ao retornarem fisicamente, que também retornem a uma linguagem pura espiritualmente, para cumprir as palavras dos profetas em nome do Senhor Jesus. Estamos orando pela paz no Oriente Médio e para que haja uma colheita e um avivamento ao redor do mundo, ó Deus. Senhor, em cada nação, em cada povo que tem fome,
Ó Deus, para aqueles que têm fome de toda a fé, ó Deus, que eles venham ao conhecimento do único Deus verdadeiro e vivo. Oramos, Senhor Jesus, oramos em nome de Jesus por aqueles estados do Golfo. Oramos para que o Senhor os faça ver a sua luz, para que eles compreendam quem é Jesus. Que eles sejam atraídos, ó Deus, que sejam atraídos por sua própria vontade. Que haja manifestações, ó Deus, que o Senhor visite a casa da Arábia Saudita, que o Senhor visite, ó Senhor Jesus, o povo de fé ao redor do mundo e lhes mostre quem Tu és. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, ó Deus, por paz, por força e por renovação, e que haja, ó Deus, um avivamento e uma colheita em cada nação, entre todos os povos, em cada cidade alfa ao redor do mundo. Derrama o Teu Espírito sobre toda a carne. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, eu espero que esta transmissão de hoje tenha sido uma bênção para